Bom, se você está achando complicado comprar um carro elétrico para você e pensou na possibilidade de um híbrido, o mercado tem esse cara aqui, ó, Fiat Fastback Hybrid, aqui na versão Impetus. Mas é híbrido mesmo? O que vocês acham? Vem desvendar isso comigo, ele está na linha 2026 com algumas mudanças. A gente vai conversar sobre esse carro e roda a vinheta. Salve galera, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui com a linha 2026 do Fiat Fastback, esse SUV compacto estilo coupé que tem aí alguns atrativos, né? Essa versão é a versão Impetus Hybrid. Pois é, traz algumas mudanças, mas antes da gente começar a falar dele, eu vou pedir para vocês aí para ativar o sininho se gostou do nosso vídeo, da nossa avaliação. Deixe algum comentário se você tem alguma coisa para falar de bem ou mal, mas fale sobre ele, né? E pode falar sobre o nosso canal também, o que você está achando das nossas avaliações, e se inscreva no nosso canal para ser notificado de novos conteúdos. Pois é, bom, Fiat Fastback, o que a gente tem para falar sobre ele? Hoje, nesse ano de 2025, ele é o 7º SUV mais emplacado do mercado brasileiro no ranking geral. No ranking de SUVs compactos, ele é o 5º. Já teve aí 36.400 unidades emplacadas. Pois é, e essa versão hybrid, né, ou híbrida, na verdade ele é um híbrido leve ou um micro híbrido, já deu o que falar, né? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas vamos tratar primeiro aí das modificações de estilo da linha 2026, que foram pontuais, tá galera? Concentradas basicamente aqui na dianteira do carro. E mais especificamente o que? A grade dianteira, que mudou o desenho, que eu achei que ficou muito melhor comparando com o que era antes, né? Ela ganhou esses elementos verticais aqui, ficou muito mais bacana, deu um toque de mais esportividade para esse carro, né? Que tem esse farol aí com luz diurna em LED, né? Tem uma frente bem esportiva mesmo. O para-choque, essa parte de baixo aqui, ganhou linhas mais retas também, com skid plate ali num cinza mais escuro. Eu gostei dessa nova definição da frente desse carro, ficou bacana, ficou bem legal mesmo. E outra novidade tá aqui, ó, rodas de 18 polegadas para essa versão Impetus, tá? Roda de 18 polegadas com um desenho novo também, diferenciado para ela. A gente vê aqui que tem disco de freio na dianteira. Outra modificação é que a moldura da caixa de roda, né, essa moldura que vem nos paralamas, nessa versão pintada na mesma cor da carroceria. Essa cor, branco, você paga R$ 990 para levar o carro para sua garagem com essa cor. E aí ele tem esses detalhes aí, né? O retrovisor pintado em preto brilhante, com repetidor de seta, né? Essa versão tem sensor de ponto cego também, chave presencial, maçaneta pintada na cor do carro. Beleza, né? O teto dele é preto, a gente vai falar sobre ele também depois, né? Tem essa traseira que é o grande lance aí do SUV coupé, né? Essa traseira mais com essa caída acentuada, bacana, com antena do estilo barbatana de tubarão. E as lanternas aqui na traseira não mudou nada, continua a mesma coisa, né? O nome Fastback do modelo, a identificação do motor T200, que é 1.0 turbo, e Hybrid, né? Que tá aí identificando a versão do carro. E olha só, o porta-malas é um porta-malas de volume considerável, né? São 600 litros de capacidade, um porta-malas bem bacana, né? Você acomoda aí bagagem de uma família de 4 pessoas numa boa. Ele tem essa
essa tampa aqui, né, para você fechar e bloquear aí a visão de quem está do lado de fora. Ele tem alguns ganchos ali, umas alças, na verdade, para amarração de carga, né, se for necessário. Uma lanterninha aqui para iluminar, né, o step é o step de emergência, né, roda de aço mesmo, né, ou seja, um porta-mala legal, bem bacana mesmo. Então agora a gente vai lá dentro para ver como que tá o interior da linha 2026 do Fiat Fastback. Bora lá comigo. Olha aí, galera, pois é, o que a gente vê aqui no interior do Fiat Fastback na linha 2026? Ele mantém mais ou menos o mesmo padrão de acabamento, né, com um plástico rígido aqui na parte superior do painel, né, com um detalhe aqui com esse material que imita couro, né, nessa versão Impetus, ou seja, mantém um padrão de acabamento que não é ruim, né? O mesmo material que imita couro está aqui nos bancos também, né? Assim, é um padrão de acabamento razoável para o preço que o carro vale, né? Não é ruim não, é a montagem dos componentes aqui muito bem feita, né? Comandos bem localizados aqui na porta, né? Os comandos de vidro e de retrovisor. Você vê algumas texturas diferentes aí nos painéis. O volante tem ajuste de altura e distância. Ele é multifuncional, é revestido em couro também, esse material. Tem todos os comandos aqui para você acessar o painel, que é configurável, 100% digital e configurável, né? Você tem também aqui o controlador de velocidade ou piloto automático, que é bem funcional também e muito útil, principalmente quando você roda na estrada. E tem a tecla Sport, que deixa o carro numa condição um pouco mais ágil, né, com respostas mais ágeis nas acelerações, né, fazendo as trocas de marchas aí em rotações um pouco mais elevadas. Ou seja, um volante legal que traz o pedal shift para as mudanças de marchas aqui também, os ajustes de volume de som, a central multimídia com uma tela bem legal, essa tela flutuante de bom tamanho, né? Uma tela que você consegue visualizar bem e tem vários recursos com conectividade por Apple CarPlay e Android Auto sem cabo, né? Com câmera de ré, navegação, tem uma série de informações aqui, assim como aqui no painel também. O motorista está sempre muito bem informado sobre tudo o que ele precisa aqui. O ar-condicionado automático, né, que também funciona de forma muito eficiente, muito legal também. Ele tem um sistema de carregamento por indução para o celular, aqui na base do console, com entradas USB do tipo A e C à disposição para quem senta aqui na frente. Tem a tecla Hold aqui, que é o sistema que segura o carro aí nas subidas, né? E o freio de estacionamento eletrônico, que é bem bacana. Nessa linha 2026, ele ganhou o sensor de ponto cego, mas como opcional para essa versão. Você paga por ele, não é barato não, né? Você acaba tendo que pagar por ele. E ele tem também, galera, essa questão aqui, olha, que é o teto solar. Pois é, ele tem um teto solar panorâmico, mas que só abre a cortininha. Ou seja, ele tem um teto de vidro de tamanho um pouco maior, mas que não abre, ele fica assim, desse jeito, né? Merecia um teto solar que realmente pudesse abrir e ventilar mais aqui o espaço. E olha que o preço dele também não é barato, viu? É uma graninha. A gente vai deixar aí na tela para você ver. Ou seja, é um carro que tem um interior legal, mas peca em alguns detalhes aí.
Vamos lá atrás para a gente ver, relembrar como que é o espaço lá. Vamos lá comigo. Olha aí, galera. O espaço aqui é bom, né? É um espaço legal. Tá? Acomoda bem aqui 2 pessoas, 2 adultos vão de forma bem confortável aqui nesse banco traseiro, né? Com bom espaço para as pernas aqui. Assim, o assoalho tem um túnelzinho aqui que atrapalha para quem senta aqui no meio, mas aqui no meio é melhor não ir ninguém, ou no máximo uma criança. O ideal aqui são 2 pessoas mesmo, que vão com um relativo conforto. Temos aqui o ajuste aqui do fluxo do ar-condicionado, com essa saída aqui, para quem senta aqui atrás, e uma entrada USB do tipo A e outra do tipo C. Lanterninha no teto, centralizada aqui, o teto com esse acabamento em preto. Agora, um detalhe, né, que é característico dos SUVs coupé, que tem essa parte traseira com essa descaída mais acentuada. Eu tenho 1,70 m, minha cabeça está quase esbarrando aqui no teto, ou seja, uma pessoa maior, de 1,80 m, 1,90 m, já vai bater a cabeça aqui, já vai ficar complicado. Outro detalhe importante que a gente está observando aqui, olha, que o espaço é bom, mas tem a malandragem do assento mais estreito, né? O assento não chega a apoiar totalmente a perna aqui. Então, sua perna fica um pouco aqui suspensa aqui, sem o devido apoio, que isso aí acaba cansando um pouco. Mas fora isso, temos Isofix, top tether para fixação de cadeirinhas infantis, né? Temos também os apoios de cabeça ajustáveis em altura, cintos retráteis. O carro tem só 4 airbags, tá? Tem carros aí dessa categoria que já são equipados com 6, ele tem 4 apenas, né? Poderia ter mais, mas é isso aí. Este é o Fiat Fastback, o Impetus Hybrid na linha 2026, e agora a gente vai andar com esse carro para falar com vocês como que é esse tal de sistema híbrido leve. Bora lá comigo, vamos lá pro rolê. Bom, galera, então bora lá para a gente dar um rolê aqui com o Fiat Fastback nessa versão Impetus Hybrid. Como é que é esse conjunto? O que é esse sistema híbrido aí da Fiat, né? Que é um sistema que ela classifica como híbrido leve. Bom, a base é um motor a combustão, um motor flex 1.0 turbo, né? É um motor que gera 125 cavalos com gasolina no tanque e 130 cavalos com etanol no tanque, né? O torque dele é 20,4 kgfm de torque, quer dizer, um torque até razoável para o carro, não é ruim não. E ele também trabalha em conjunto, ele tem um motorzinho elétrico que gera apenas 4 cavalos, né? Um motor elétrico alimentado por uma bateria de íon de lítio, né? Uma bateria bem levezinha, é um sistema de 12 volts, galera. Então, assim, na prática, é um sistema híbrido que funciona de uma maneira bem precáriazinha, não chega a trazer grandes resultados. Por quê? Porque o motor elétrico, ele não impulsiona o carro sozinho, ele não serve para isso. Ele tem uma função de alternador e de motor de arranque. Ele tem uma correia que é ligada ao virabrequim do motor a combustão. Então, dependendo da situação, quando você chama ele na responsa, na aceleração pisando um pouco mais forte, esse motor elétrico ele entra dando auxílio para o motor a combustão. Mas assim, esse auxílio em termos de desempenho é tão pequeno que a Fiat não chega a declarar um aumento de potência
Ou seja, se o motor a combustão tem 130 cavalos com etanol, você pensa assim, então com mais o motor elétrico 134. Nananina não. 130 cavalos é a potência máxima desse carro. E o que ele traz na prática para quem dirige esse carro? Em termos de emissões de poluentes, ele realmente consegue reduzir um pouco as emissões de poluente, né? E consegue também otimizar um pouquinho o consumo de combustível. Nada muito significativo. A gente até tinha uma expectativa de que o consumo fosse um pouco melhor, né? O consumo de combustível fosse um pouco melhor, que desse números mais otimistas. Mas a gente rodando com ele na cidade, com gasolina no tanque, a gente chegou a um número médio, um consumo médio aí de 10 km por litro, e na cidade ele chegou a fazer aí 13,5, né? Se a gente for considerar um consumo médio, depois a gente fez um percurso de cidade, de estrada, deixando contínuo, ele chegou a registrar 14 km por litro no computador de bordo aqui. Quer dizer, é praticamente os mesmos números da versão somente a combustão. Ou seja, não é um consumo que justifique o investimento nesse sistema híbrido leve, que é realmente uma coisa bem simples mesmo, né, que não traz uns benefícios tão significativos. Para quem mora em Minas, a vantagem qual que é? É que o governo de Minas classificou esse carro como um híbrido. Então, o que acontece com ele? Não paga IPVA. Em outros estados, por exemplo, São Paulo, esse carro ganha o benefício de ficar fora do rodízio. Aquele rodízio lá que muita gente em São Paulo tem pavor, né? Que você não pode sair com o carro em determinados dias. Pois é, ele, para quem tem esse carro lá, tá livre do rodízio. Ou seja, são vantagens que podem ajudar aí, dependendo do que o cidadão precisa, né? O câmbio é do tipo CVT, que simula 7 marchas, fazendo as trocas, né, simuladas aí em condições, nas condições ideais, né? Ele vai se adaptando aí ao jeito de dirigir do motorista, e então assim, muito eficiente o câmbio trabalhando junto com o motor, proporcionando um desempenho bem legal. O sistema de direção com assistência elétrica também muito bem calibrado, com cargas bem feitas e bem calculadas aí para situações de manobra, que ela fica mais levezinha, e com cargas adequadas quando você está rodando com velocidade mais elevada. As suspensões, né, independente na frente e eixo rígido na traseira, proporciona boa estabilidade. É um carro, ele tem um rodar legal, faz curva muito bem, né, com pouca inclinação da carroceria, não chega a ser problema, né, faz curva com segurança, né, e o rodar dele, eu notei assim, ele não chega a ser desconfortável, tá, galera? Mas ele transfere sim um pouco as irregularidades do solo para quem senta, para quem está aqui dentro, principalmente para quem está no banco traseiro. A gente está andando no asfalto aqui agora, o asfalto um pouco irregular, você sente realmente, né, as imperfeições do solo. E vocês viram aí o sistema de alerta de colisão dele atuando, né? Ele pisca, mostra aqui pro motorista, e ele traz alguns outros detalhes aí nessa versão Impetus, né, que eu vou falar para vocês aqui agora. Essa versão Impetus, né, ela tem preço de R$ 167.990 e chega com a R$ 179.300 com todos os opcionais dela, que são nessa cor sólida branca, você paga R$ 990 para levar o carro nessa cor.
Se você quiser pintura metálica, você vai pagar R$ 1.990 para levar o carro com pintura metálica. E se quiser o teto preto em cinza extrato, R$ 1.490, né? Os opcionais dessa versão Impetus, você tem os bancos de couro, que custam R$ 1.340, e o Connect Me com sensor de estacionamento, aliás, e o Connect Me com sensor de ponto cego, que custa R$ 3.990. E o teto solar, o PEC Sunroof, né, que é esse teto solar que a gente falou que não abre, ele custa R$ 4.990. Ou seja, é muita grana, né, galera? Muita grana para um carro compacto, um SUV compacto, com essa proposta aí de híbrido, mas que chega a quase R$ 180 mil. Realmente o preço dele é desproporcional. E ainda, né, ele tem um sistema de freio que atua legal, né, mas com tambor na traseira, ele não tem nem disco nas 4 rodas, né? E ganhou então esse sensor de ponto cego, que melhora um pouquinho aí, dá um upzinho nele, mas é um carro que deveria ter um pacote ADAS, né, com sistema ADAS de auxílio à condução. Pelo preço dele, deveria ter um pacote ADAS mais completo, mas não tem. É isso aí, 4 airbags e tudo mais. Pois é, o que vocês acharam? Pois é, galera, então a versão Impetus com o pacote de opcionais dela tá saindo a R$ 179.300. A versão Abarth, que tem um motor mais potente, né, um pacote de equipamentos aí considerável também, tá saindo a R$ 178 mil, ou seja, um pouco mais barato. O que vale mais a pena? Eu optaria pela Abarth. Apesar desse aqui proporcionar uma economia, uma leve economia de combustível aí, eu acho que valeria mais a pena investir na Abarth, né? Porque isso aqui é um híbrido muito leve, né? Ou um micro híbrido, né? Que não chega a influenciar nada assim em termos de desempenho, melhora um pouquinho a emissão de poluentes, um pouquinho o consumo de combustível, mas na prática eu tô achando que ficou muito caro para o que ele se propõe, né? Pois é, e você, o que você acha? Ficaria com a versão Abarth ou compraria aí esse híbrido leve? Deixa aí seu comentário. Se curtiu o nosso vídeo, né, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e nos prestigie para que você seja notificado de novos conteúdos, beleza? Valeu, a gente se vê aí numa próxima avaliação. Muito obrigado, tchau!